Permítenos ingresar en tu corazón. Reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal. Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz. Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz. Divina concepción de la Trinidad. Divina concepción de la Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração. Reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz. Divina concepção da Trindade. Imaculada Senhora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón. Reino sagrado del amor y la protección,
siervos de tu tarea universal. Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz. Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz. Divina concepción de la Trinidad. Divina concepción de la Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração. Reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz. Divina concepção da Trindade. Imaculada Senhora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón. Reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal. Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz. Te reverenciamos, Madre,
Muito boa noite a todos os presentes e aos Buenas que nos noches. acompanham por Misericórdia Maria TV. Buenas noches a todos los presentes y a los que nos acompañan por Misericordia María TV. Estamos reunidos para um programa extraordinário Estamos reunidos para un programa extraordinario que Nossa Senhora denominou Ao Encontro da Virgem Peregrina. que Nuestra Señora denominó al encuentro de la Virgen Peregrina. Foi um pedido que Maria nos fez no princípio deste mês de setembro, Fue un pedido que María nos hizo al principio de este mes de septiembre, porque ela quer nos dar a conhecer uma tarefa que está realizando com os grupos da Rede Luz há algum tempo. porque ella nos quiere dar a conocer una tarea que ella está realizando con los grupos de la Red Luz hace algún tiempo. Vamos perguntar para as irmãs, que são as coordenadoras da Rede Luz, Vamos a preguntar para las hermanas, que son las coordinadoras de la Red Luz, que tarefa é essa ¿qué tarea es esa que Maria deu para os grupos que María dio a los e grupos como eles levaram esta tarefa adiante. y cómo ellos llevaron esta tarea adelante? Antes de contar para todos que tarefa é essa, nós vamos contar como essa imagem chegou até nós. Antes de contar para todos qué tarea es esa, vamos a contar cómo esta imagen llegó hasta nosotros. Faltavam poucos dias para a vigília do dia 24 de março, ano passado. Faltaban pocos días para la vigilia del 24 de marzo del año pasado. E nós estávamos em casa Nosotros estábamos en casa e chegou uma visita dizendo que tinha uma encomenda para nós. y llegó una visita diciendo que tenía una encomienda para nosotros. Uma coisa que não tinha sido programada, era, inclusive, a visita não estava sendo esperada. Una cosa que no había sido programada, inclusive la visita no había sido programada. Essa pessoa abriu o porta-mala do carro dela e tirou uma maletinha que, quando nós vimos, Esa persona abrió el portaequipaje y sacó una pequeña maleta que cuando la vimos, achamos, assim, na primeira ideia, que era um violino. Porque era uma maletinha parecida com a de um violino. nuestra primera idea fue pensar que era un violín porque era una maleta parecida a la de un violín. Aí nós pegamos a maleta, levamos para dentro e quando abrimos,
encontramos essa imagem. Nosotros agarramos la maleta, la llevamos para adentro y cuando la abrimos encontramos esta imagen. E aí nós perguntamos para o portador, mas o que é isso? Não estamos entendendo nada. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es esto? No estamos entendiendo nada. E ele nos contou o seguinte, Y él nos contó lo siguiente, que uma pessoa tinha chegado de Fátima, que Portugal, una persona había llegado de Fátima, Portugal, tinha adquirido essa imagem lá, había adquirido esta imagen allá, tinha trazido para o Brasil la había traído a Brasil e sentiu que ele não tinha competência, foi a palavra que ele usou, para estar com essa imagem da forma como nós deveríamos reverenciá-la. y sintió que él no era competente, que fue la palabra que él usó para estar con esa imagen, de la forma como debería reverenciarla. E ele pensou em nós, chamou esse mensageiro e mandou a imagem para nossa casa. Y él pensó en nosotros, llamó al mensajero y envió la imagen para la casa. E nós falamos, o que vamos fazer agora? Y nosotros hablamos, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos levar para Figueira. Vamos a llevarla para Figueira. Colocamos no carro, trouxemos para cá, e no altar da vigília do dia 24, já haviam outras imagens, talvez umas 6, 7, que nós vamos ver. La colocamos en el carro, la trajimos para acá y en la vigilia del día 24 ya habían otras imágenes, unas 6 o 7. E, inesperadamente, Maria consagrou essa imagem de uma forma muito especial e entregou solenemente aos grupos Rede Luz para que fizessem um trabalho com ela. E inesperadamente María consagró esta imagen de una forma especial y entregó solemnemente a los grupos de la Red Luz para que hicieran un trabajo con ella. Então agora nós vamos assistir uma parte bem pequena desse audiovisual, aonde a Nossa Senhora consagra a imagem. Parece que aqui quase todos receberam essa imagem, estiveram com ela, tocaram ela, né? Ahora nosotros vamos a ver un audiovisual de ese día donde Nuestra Señora consagra esta imagen. Muchos de aquí estuvieron acá y la tocaron. Não, e também durante a peregrinação, muitas das pessoas que estão aqui tiveram oportunidade de acolhê-la, né, em seus lares, estarem com ela. Y muchas de las personas que están aquí tuvieron la oportunidad de acogerla a ella en sus hogares, de estar con ella. Mas mesmo assim é bom que a gente se recorde com detalles como foi a vigília do dia 24 de 2014, 24 de março. Pero igualmente es bueno recordar los detalles de la vigilia del 24 de marzo del 2014. Deseo en esta noche Desejo nesta noite consagrar estas sagradas imágenes, consagrar estas sagradas imagens, especialmente aquella que será peregrina para muchos corazones especialmente aquela que será peregrina para muitos corações y que representa mi gloriosa faz en Fátima. e que representa minha gloriosa face em En Fátima. esta noche yo colocaré mis manos sobre ella Esta noite eu colocarei minhas mãos sobre ela, para que los códigos de Fátima puedan estar entre los corazones, para que os códigos de Fátima possam estar entre os corações, que invoquen a través de ella que invoquem através dela y por medio del poder de la oración e por meio do poder da oração, mi preciosa intersección. minha preciosa intercessão. Irradiaré a través de ella Irradiarei através dela el universo de Fátima, o universo de Fátima, los códigos de luz que yo dejé impreso hace mucho tiempo en Europa. os códigos de luz que deixei impresso há muito tempo na Europa. Todos los que se unan a esta sagrada imagen de Fátima Todos que se unirem a esta sagrada imagem de Fátima y permitan que recorra cada hogar
permitindo que percorra cada lugar, yo prometo derramar las gracias sobre las familias. eu prometo derramar as graças sobre as famílias. Todos son mis queridos hijos. Todos são meus queridos filhos. No tengo elección por uno ni por otro. Não tenho eleição por um ou por outro. Mi tarea maternal Minha tarefa maternal llama a todas las conciencias para una misión mayor. chama todas as consciências para uma missão maior. Em teus braços de amor, em teus braços de amor. E foi assim que esta imagem de Nossa Senhora de Fátima Y fue así que esta imagen de Nuestra Señora de Fátima passou a peregrinar por muitos grupos em todo o Brasil. pasó a peregrinar por muchos grupos en todo el Brasil. Como foi essa peregrinação? Como que, foi essa- que graças foram essas que Nossa Senhora levou a cada um desses grupos? ¿Cómo fue esa peregrinación? ¿Qué gracias fueron esas que Nuestra Señora llevó a cada uno de esos grupos? Bem, antes de contar o que se passou, nós ficamos assim um pouco sem saber uma tarefa tão nova. Os grupos Rediluz não haviam ainda recebido uma tarefa como essa. Os grupos Bien. Rediluz, desculpe, ¿Puedes repetir, por favor? que no início nós não sabíamos como desenvolveríamos essa tarefa, En un principio nosotros no sabíamos cómo íbamos a desenvolver esa tarea, porque era uma tarefa que nunca havíamos recebido. porque era una tarea que nunca habíamos recibido. Os grupos Rediluz, para quem não sabe essa nomenclatura, Los grupos Red Luz, para quien no sabe esa nomenclatura, são grupos que, depois de terem contato com as comunidades luz, com a vida nos núcleos luz, e participando das aparições e estando próximos dos monastérios, son grupos que después de haber tenido contacto con las comunidades luz, con los núcleos luz, haber participado en las apariciones y haber tenido contacto con los monasterios, tocados por toda essa energia de amor, levam para suas cidades uma aspiração de fazer o bem. tocados por esa energía de amor, llevan a sus ciudades una aspiración por hacer el bien. Então chamamos grupos Rede Luz, Entonces llamamos grupos Red Luz, os grupos que, fazendo parte da fraternidade, a Federação Humanitária Internacional, se reúnem para fazer o bem, a paz e a verdade. son los grupos que forman parte de la Fraternidad, Federación Humanitaria Internacional, y se reúnen para hacer el bien, la paz E a verdade. y la verdad. Então, quando nós recebemos essa tarefa, o nosso primeiro impulso foi organizar um roteiro para a imagem peregrina. Entonces, cuando recibimos la tarea, nuestro primer impulso fue realizar una ruta para la imagen peregrina. E elaboramos também algumas orientações básicas do que pensávamos que poderia ser uma peregrinação. Y también elaboramos unas orientaciones básicas de lo que pensamos que podía ser una peregrinación. Então, a peregrina percorreu 21 estados do Brasil Y entonces la peregrina recorrió 21 estados de Brasil durante 1 ano e meio. durante 1 año y medio. E agora, em setembro, ela completou a peregrinação por todos os grupos da Rede Luz no Brasil. Y ahora en septiembre ella completó la peregrinación por todos los grupos de la Red Luz en Brasil. E algo muito importante que se passou foi que em nenhum desses 18 meses, em nenhum momento, a imagem esteve desacompanhada por um integrante dos grupos Rede Luz. Y algo muy importante que pasó es que en ningún momento de esos 18 meses la imagen no estuvo acompañada por algún integrante de la Red Luz. De dia e durante a noite, haviam grupos que oravam com ela. De día y durante la noche habían grupos que oraban con ella. E até mesmo o traslado da imagem de uma cidade para outra era muito acompanhado. E inclusive el traslado de la imagen de una ciudad para otra era muy acompañada.
Às vezes, os traslados eram distantes. A veces los traslados eran distantes. Houve um momento que ela tinha que sair do Nordeste e ir para o norte do Brasil. Era uma distância considerável que tinha que ser feita de avião. Hubo momentos que ella tenía que salir del nordeste e ir al norte de Brasil. Era una distancia considerable que había que hacer en avión. E aí aconteceu uma situação que foi quase uma tônica durante essa peregrinação. Y ahí sucedió una situación que fue casi una tónica durante la peregrinación. Da união entre os grupos que assumiram essa tarefa. Y fue la unión de los grupos que asumieron esta tarea. Havia uma pessoa que tinha disponibilidade de fazer esse transporte, Había una persona que tenía la disposición de hacer ese transporte, mas ela não tinha o valor necessário para pagar a passagem. pero ella no tenía el valor necesario para pagar el pasaje. E a pessoa que ia receber a peregrina no norte Y não, la persona que recibía a la peregrina en el norte não tinha disponibilidade de viajar, mas tinha disponibilidade de pagar a passagem. no tenía la disponibilidad de viajar, pero sí tenía la disponibilidad de pagar el pasaje. E isso foi o que aconteceu. Y eso fue lo que aconteció. E assim foi durante toda a peregrinação. Nunca a imagem viajou sozinha. Y así fue durante toda la peregrinación. Nunca la imagen viajó sola. Geralmente, essas distâncias maiores foram feitas de avião. Generalmente esas distancias mayores fueron hechas de avión E sempre as situações, elas se resolviam da melhor forma possível. Como se ela estivesse indo à frente, ela mostrava, todos acreditavam que ia dar certo. Ela foi até Roraima, essa imagem. y siempre las situaciones se resolvían de la mejor forma. Siempre se solucionaban. Era como si ella fuese al frente. Ella llegó hasta Roraima. Sim, ela percorreu todo o Brasil dessa forma. Ella recorrió todo Brasil de esa forma. Irmãs, por que entre tantas imagens de Maria, Hermanas, ¿por qué entre tantas imágenes de María, se haviam tantas no altar naquele dia, si habían tantas en el altar aquel día, por que vocês sentem que Maria escolheu Nossa Senhora de Fátima? por qué sienten que María escogió a Nuestra Señora de Fátima? Nós também fizemos essa pergunta, Madre. Nosotros también hicimos esa pregunta, hermana, E conversando muito entre nós, y conversando mucho entre nosotras. nós fomos lá em 1917, Nosotros fuimos hasta 1917, quando Maria apareceu para as 3 crianças em Fátima, Portugal. cuando María apareció para los 3 niños en Fátima, Portugal. Nós precisávamos de algumas indicações Nosotros necesitábamos de algunas que nos indicaciones fizesse compreender que nos hicieran comprender por que foi Maria na face de Fátima por qué fue su faz de Fátima a escolhida naquele dia. la escogida aquel día. E, mais uma vez, nós fomos contemplados com um presente, não é, Nadiana? Y una vez más, nosotros fuimos agraciados con presentes, con regalos. A história de Fátima nos conta que Maria, quase todos sabem, mas é bom lembrar, ela se apresentou para 3 crianças. La historia de Fátima nos cuenta que María, muchos ya saben, pero es bueno recordar, ella se presentó para 3 niños. Nós vamos ver algumas imagens agora desses momentos em Fátima. Nosotros vamos a ver ahora algunas imágenes de esos momentos en Fátima. Essas crianças contaram que enquanto brincavam no campo, Estos niños contaron que en cuanto jugaban en el campo, elas viram uma senhora mais brilhante do que o sol. ellas vieron a una señora más brillante que el sol. Essas são as palavras deles. Esas son las palabras de ellos. E muito assustadas perguntaram: Y muy asustadas preguntaron, de onde a senhora é? ¿de dónde la señora es? Ao que foi respondido: A lo que le contestaron, sou do céu soy del cielo e venho y vengo pedir-lhes oração. a pedirles oración. Segundo o relato das crianças, Según el relato de los niños, enquanto a senhora respondia-lhes a pergunta,
En cuanto la señora respondía a esa pregunta, de suas mãos saíam raios de sus manos salían rayos que penetravam profundamente o peito daquelas 3 crianças. que penetraban profundamente el pecho de aquellos 3 niños. Essa experiência foi tão forte Esa experiencia fue tan fuerte que uma das crianças perguntou se podia ir para o céu com ela. que uno de los niños preguntó si podía ir al cielo con ella. E a senhora explicou-lhes Y la señora le explicó lo siguiente, que o reino do céu que el reino de los cielos estava ali naquele momento, estaba allí en aquel momento, presente entre eles. presente entre ellos. Era o céu que era trazido para a terra, Era el cielo que era traído a la tierra por intercessão de Nossa Senhora. por intervención de Nuestra Señora. Irmã, você não acha que é isso que os mensageiros hoje querem também proporcionar para nós? Trazer o céu para a terra? Hermana, ¿no crees que eso es lo que los mensajeros divinos quieren traer para nosotros hoy? Traer el cielo a la tierra. Eles não querem só trazer o céu para a terra, Ellos no solo quieren traer el cielo a la tierra, eles trazem o céu para a terra. ellos traen el cielo a la tierra. O que eles querem Porque ellos quieren é que este céu es que este cielo seja vivo dentro de nós todo o tempo. sea vivo dentro de nosotros todo el tiempo. Uma das crianças, Francisco, o menor, Uno de los niños, Francisco, el menor, ao relatar o fato, ele explicou: al relatar el hecho, él explicó, estávamos ardendo naquela luz, estábamos dentro de aquella luz que era Deus, que era Dios e não nos queimávamos. y no nos quemábamos. Segundo Francisco, Deus é uma luz que arde, mas não queima. Según Francisco, Dios es una luz que arde, pero no quema. E com essa luz que foi irradiada para as crianças e também através das crianças, Y con esa luz que fue irradiada para las crianzas y también a través de las crianzas, essas crianças viveram plenamente Deus. esas crianzas vivieron plenamente a Dios. Elas ficaram plenificadas da luz de Deus. Ellas quedaron plenas de la luz de Dios. E com essa plenificação, Y con esa plenitud, elas puderam atender ellas pudieron atender completamente aquilo que Maria havia pedido para elas. pudieron atender completamente aquello que María había pedido para ellos. Porque não eram mais as crianças. Porque no eran más las crianzas, Era los niños. Deus vivendo naquelas crianças. Era Dios viviendo en aquellos niños. E o pedido de Maria é que eles orassem pela paz Y el pedido de María fue que ellos oraran por la paz e pelos sagrados corações. y por los sagrados corazones. E daquela forma eles puderam atender plenamente o pedido da mãe. Y de aquella forma ellos pudieron atender plenamente el pedido de la madre. Escutando o que vocês disseram, Escuchando lo que ustedes dijeron, pensávamos o seguinte, pensábamos lo siguiente, que Nossa Senhora deu esse nome, Rede Luz, que Nuestra Señora dio ese nombre, Red Luz, e parece que ela veio nesta face mais brilhante que o sol, y parece que ella vino en esta faz más brillante que el sol para ser ela mesma esta artesã para ser ella misma la artesana que tece a rede luz em todo o planeta. que teje a la red luz en todo el planeta. É isso mesmo, irmã. Porque o que a gente percebeu com essa tarefa da peregrinação é que essa luz, ela se acendeu de uma maneira muito verdadeira e muito viva. Es eso mismo, hermana. Lo que la gente percibió con esta tarea es que esa luz se encendió de una manera muy viva. Nos recordamos que Frei Elias, Nosotros recordamos que Fray Elías, no dia da consagração da imagem, el día de la consagración de la imagen, ele nos relatou él nos relató que Maria havia colocado nesta imagem que María había colocado en esta imagen o reino de Fátima. el reino de Fátima, Que esta imagem continha que esta imagen contenía todos os códigos, todos os sinais luminosos que foram vividos
pelas crianças e por aquelas pessoas todas que vimos nas fotos. Contenía todos los códigos, todas las señales luminosas que fueron vividas por las crianças y por todas las personas que vimos en aquellas fotos. Então, quando nós fomos entrar em contato com essa história das aparições em Fátima, Entonces, cuando nosotros fuimos a entrar en contacto con toda la historia de las apariciones en Fátima, nós percebemos o presente que Maria nos estava dando hoje. nosotros percibimos el regalo que María nos estaba dando hoy, Porque ela estava dando a cada integrante dos grupos e de toda a Rede Luz porque ella le estaba dando a cada integrante de los grupos y de toda la red luz viver essa luz que arde, mas não queima. vivir esa luz que arde, pero no quema. E foi isso que se passou. Y fue eso lo que pasó. E conforme a gente for contando para vocês, nós temos outras descobertas para compartilhar. Y así como nosotros fuéramos contando para usted, vamos a colocar otras experiencias para compartir. Porque nós percebemos Porque nosotros percibimos que essa imagem passou a ter um magnetismo muito especial. que esta imagen pasó a tener un magnetismo muy especial. Você não quer contar aquela história do comissário? ¿Quieres contar aquella historia del comisario? Em um dos voos de avião, En muchos vuelos de avión, em um deles, en un vuelo de avión, a pessoa que a estava transportando abriu mão da caixa, levou a imagem na mão. la persona que la estaba transportando abrió la caja y llevó la imagen en los brazos. E foi entrando no corredor do avião com a imagem, carregando a imagem. Y fue entrando por el corredor del avión con la imagen cargada. Lá no fundo do avião tinha um comissário. En el fondo del avión había un comisario. Ele veio andando em direção à imagem. Él vino andando en dirección a la imagen. Quando ele chegou na frente da imagem, Cuando él llegó al frente de la imagen, ele se ajoelhou él se arrodilló na frente de todo mundo no avião. frente a todo el mundo en el avión, Colocou as mãos na imagem e fez uma oração. colocó las manos en la imagen e hizo una oración. Parece que é isso que esses códigos luminosos fazem. As pessoas, na hora que entram em contato com essa luz, elas recebem esse magnetismo que a Nadhirana falou de uma forma tão verdadeira que se rendem. Parece que esos son lo que hacen los códigos. Las personas en entrar en contacto con la imagen reciben ese magnetismo que Nadhirana habló. Se rendem à força do amor. Foi isso que a gente conclui. É a força do amor que faz isso. Nós temos muitas histórias interessantes para contar sobre isso, não é? Las personas se rinden a la fuerza del amor. Nosotros tenemos muchas historias que contar sobre eso. Os grupos relataram algumas experiências Los grupos relataron algunas experiencias e vamos agora saber das irmãs que relatos foram esses, y ahora vamos a saber de las hermanas qué relatos fueron esos. pouco mais, Un poco más para que possamos ir compreendendo e sentindo esta tarefa de Maria. para que podamos ir comprendiendo y sintiendo esta tarea de María. Que possamos compreender que quando ela abençoa uma imagem, Que podamos comprender que cuando ella bendice una imagen, não é um ato simbólico. no es un acto simbólico. Ela coloca uma parte de seu coração, de sua consciência ali. Ella coloca una parte de su corazón, de su conciencia allí. E a história de todos esses grupos, Y la historia de todos estos grupos, que é a nossa história, que es nuestra historia, nos demonstra este amor e este poder de Maria. nos demuestra este amor y este poder de María. Antes da gente contar sobre os relatos, Antes de contarles sobre los relatos, em mensagens atuais de Maria, en los mensajes actuales de María, em algumas mensagens, en algunos mensajes, ela faz referência ao trabalho que foi feito em Fátima. ella hace referencia al trabajo que fue hecho en Fátima. E ela nos transmitiu que as orações feitas por aquelas 3 crianças Y ella nos transmitió que las oraciones hechas por aquellos 3 niños possibilitou que a situação planetária naquele momento fosse revertida. posibilitó que la situación planetaria de aquel momento fuera revertida. Isso realmente é um sinal de que nós podemos muito.
Eso realmente es una señal que nosotros podemos mucho quando estamos plenos de Deus. cuando estamos plenos de Dios. Maria, há algum tempo atrás, nos disse o seguinte: María algún tiempo atrás nos dijo lo siguiente, agora, nesse momento atual, ahora en este momento actual. Fátima foi, Fátima fue, é es e será y será a luz para uma grande parte do mundo. la luz para una gran parte del mundo. Realmente, Maria trouxe o céu para a terra. Realmente María trajo el cielo a la tierra. Antes de nós falarmos do relato, nós poderíamos ver um pequeno audiovisual que, Antes de nosotros hablar del relato, vamos a ver un pequeño audiovisual. infelizmente, nós não pudemos registrar a passagem da imagem da Virgem por todos os grupos. E gostaria de partilhar um ponto também com vocês, que são tantas. Que infelizmente no vamos a poder compartir la pasada de la imagen por todos los grupos, pero quiero compartir algo con ustedes. Que depois de tanto receber as fotos e os relatos dos grupos, Que después de recibir las fotos y los relatos de los grupos, nós sempre dizemos: ah, Maria agora está no Espírito Santo, ah, Maria agora está no Rio de Janeiro. decíamos, ah, María ahora está en Espíritu Santo. Ah, sí, María ahora está en Río de Janeiro. Era tão viva essa experiência da peregrinação Era tan viva esa experiencia de la que peregrinación não era uma imagem que peregrinava, que no era la imagen que peregrinaba, era Maria colocando seus pés perto de cada grupo da Rede Luz. era María colocando sus pies cerca de cada grupo de la Red Luz. Então vamos ver esse audiovisual. Vamos a ver el audiovisual. Maria Santíssima, luz do amanhecer, venho entregar-te meu pequeno coração. Peregrinar com Nossa Senhora é superação, é presença divina, é bênção. Venho entregar-te meu pequeno coração. A gente nunca imaginou que uma imagem tivesse esse poder, essa luz, emanasse tanta bem para as pessoas, ninguém ficou indiferente. A luz maternal, leva-me a Cristo em teus braços de amor. Muito importante, era como uma aparição a cada vez que a gente expunha ela, que a gente entrava em contato com ela, era como se fosse uma aparição diária. Foi impressionante. Quando vi, estava fazendo tudo, cumprindo com os pedidos da mãe, com alegria, com paz, com serenidade. Quanta liberação nesse trabalho, quantas bênçãos. Venho entregar-te meu pequeno. E decidimos então levar a imagem à casa de uma família. Família essa que vive uma crise enorme de doença. Eles vivem um caos, todos envolvidos numa gratidão profunda, chorando, emocionados. Foi muito bonito. Depois nós tivemos um relato de que o pai dessa família, que estava muito doente, ele tinha feito uma cirurgia e depois de uma semana da presença da santa, ele recebeu a notícia de que o câncer que ele tinha havia sido curado. E ele atribuiu isso àquele momento. Eram mais de 70 pessoas.
escrevendo e elevando seus pedidos em uma cesta dourada, depositando toda a confiança e pedindo graças, alegria e liberação. Cada casa, cada pessoa com quem encontramos foram bênçãos. Nenhuma pessoa queria que a imagem peregrina saísse de seu convívio, de seus lares. Tocou extremamente todos os que tiveram contato com ela. Sentíamos que Maria estava ali, fisicamente conosco. E ela foi nos mostrando passo a passo onde ela queria estar. Foi muito abençoado esse trabalho. Gratidão, minha mãe, por quanto nos dás a cada momento. Bem como vocês, muito breve o que foi colocado no audiovisual. Bien, como ustedes vieron, muy breve lo que fue colocado en el audiovisual. Mas foram muitos os lugares pelos quais ela passou. Pero fueron muchos los lugares por los cuales ella pasó. Posso contar? Pode. Uma história? Essa nós fomos testemunhas. Um grupo levou a imagem num hotel. Un grupo llevó la imagen a un hotel. Em Poços de Caldas. En Poço de Caldas. No centro, que era um formigueiro humano. En el centro, que era un hormiguero humano. E a imagem ficou num canto no hotel. E a imagem quedou em um rincão do hotel. No saguão. En el zaguán. E alguns irmãos ficaram do lado de fora. E alguns irmãos quedaram do lado de afuera. Convidando as pessoas para entrar e para fazer uma oração com a imagem. Invitando as pessoas a entrar para fazer uma oração com a imagem. E como era a hora de almoço, muitas pessoas entravam e saíam, entravam e saíam, entravam e saíam. E como era a hora do almoço, muitas pessoas entravam, saíam, entravam, saíam, entravam, saíam. Alguns alguns entravam, olhavam e saíam. E outros ficavam muito tocados com aquilo que viam. Alguns entravam, miravam, saíam e outros quedavam muito tocados com aquilo que veiam. Até que no momento entrou um senhor. Hasta que em um momento entrou um senhor. Ele entrou por insistência das irmãs lá fora. A gente sabe disso, assim, ai, tá bom, vai, eu vou entrar. Ele entrou por la insistência das irmãs de afuera. Foi muito forte essa cena. Muitas irmãs que estão aqui também foram testemunhas. Foi muito forte essa cena. Muitas das irmãs que estão aqui foram testigos. Quando ele olhou para a imagem, quando ele mirou para a imagem, ele caiu no chão. Ele caiu no suelo. Ele se ajoelhou. Ele se arrodillou. Ele começou a chorar muito. E começou a chorar muito. Começou a rezar. Começou a rezar. E conversou com ela por de 3 a 4 minutos. Conversou com ela de 3 a 4 minutos. Nós ficamos totalmente em silêncio porque nós sabíamos que ali estava acontecendo um trabalho muito grande. Nós quedamos totalmente em silêncio porque sabíamos que estava acontecendo um trabalho muito grande. Tinha um irmão tocando violão, só isso que continuou, o violão tocando bem baixinho. Havia um irmão tocando guitarra e só isso continuou, a guitarra bem bajito. Ele levantou. Ele se levantou. Nem olhou para nós. Nem mirou para nós. E foi embora. E se foi. E nós ficamos assim.
Nosotros nos quedamos así. Passaram 15 minutos, ele voltou com 2 pessoas. Pasaron 15 minutos y él volvió con 2 personas. Nós não perguntamos, mas pareciam filhas dele, porque eram 2 jovens, 2 moças. Nosotros no preguntamos, parecían 2 hijas de él porque eran 2 mujeres jóvenes. E elas já vieram preparadas, porque ele deve ter ido buscá-las em algum lugar. Y ellas ya vinieron preparadas porque él debe haberlas ido a buscar a algún lugar. E contou a história. Y contó la historia. Aí os 3 se ajoelharam diante de Maria. Ahí los 3 se arrodillaron delante de E María também fizeram lá uma belíssima oração. e hicieron una bellísima oración. Levantaram Se levantaron e foram embora. y se fueron. Foi assim que ela trabalhou quase todo o tempo, não é, Nadiana? Fue así que ella trabajó casi todo el tiempo. Nós temos histórias muito lindas que não vamos contar aqui, Nosotros tenemos historias muy lindas que no vamos a contar acá, mas esse trabalho, Maria já devia saber como ia acontecer esse trabalho. pero este trabajo María ya sabía cómo iba a acontecer. Nós temos certeza nos nossos corações que nenhum dos lugares por onde essa imagem passou ficou incólume. Nosotros tenemos certeza en nuestros corazones que en ninguno de los lugares por donde ella pasó quedó. Vai ficar igual como era antes Quedó diferente como era antes. Exato, porque houve sempre da parte das pessoas. Porque siempre estuvo la parte de las personas. Durante o contato com Maria, durante el contacto con María, uma experiência que nós não conseguimos explicar em palavras, que nós sentíamos quando víamos a cena. Una experiencia que nosotros no podemos explicar con palabras, pero que sentíamos cuando veíamos la escena. Parece que eles iam ficando planificados. Parece que ellos iban a quedar planificados. Plenos. E foi tão forte o toque que cada grupo recebeu ao acolher a imagem. Y fue tan fuerte el toque que cada grupo recibió al acoger a la imagen, que muitos lugares públicos tiveram a bênção de Maria. Que muchos lugares públicos tuvieron la bendición de María. Muitos asilos, muchos asilos, muitas crianças, muchos niños, orfanatos, creches, escolas, muitos hospitais, muchos hospitales, UTIs, unidades de terapia intensiva, quarto dos pacientes, cuartos de pacientes, sala dos médicos, sala de médicos, sala de enfermeiros, sala de enfermeros, aldeias indígenas. Muitas aldeias indígenas ela visitou. Comunidades indígenas ella visitó. Ela trabalhou muito com o reino animal. Muito com o reino animal. Mucho con relación con el reino animal. Ela visitou abrigos. Ella visitó abrigos. Inclusive, ela esteve no portão do maior frigorífico do Brasil, abençoando o sofrimento daqueles nossos irmãos. Inclusive, ella estuvo en la puerta del mayor frigorífico de Brasil, bendiciendo el sufrimiento de esos hermanos. Ela esteve em praças públicas. Ella estuvo en plazas públicas. Ali fazendo um trabalho com as árvores e com o reino vegetal. Haciendo un trabajo con los árboles y con el reino vegetal. Com todos os que passavam por praças públicas. Com todos aqueles que passavam por las plazas públicas. Muitos se ajoelhavam diante dela. Muchos se arrodillaron delante de ella. Faziam súplicas. Haciendo súplicas. Oravam. Conversavam com a Mãe Divina. Conversavam com a Madre Divina. E ela esteve também com outros grupos de outras crenças religiosas, né? E ela também estuvo com outros grupos de outras crenças religiosas. E foi muito bem recebida. E foi muito bem recebida. Passou por várias procissões, isso foi muitos grupos, levavam a imagem nos braços e andavam pelas ruas. Pasó por varias procesiones, muchos grupos llevaban la imagen en los brazos y pasaban por las calles. Participou de muitas missas. Participó de muchas misas. Muitas comunhões. Muchas comuniones. Enfim, foi um universo esse período de 1 ano e meio com a peregrina. Enfim, foi um universo esse período de 1 ano e meio da Virgem Peregrina. Irmãs, essa é a única imagem que peregrina
com os grupos da Rede Luz ou existem outras? Hermanas, ¿es esta la única imagen que peregrina con los grupos de la Red Luz o existen otras? Existem outras. Existen otras. Nós temos imagens na Argentina, Nosotros tenemos imagen en Argentina, no Chile, en Chile, nos Estados Unidos, en Estados Unidos, na Europa, en Europa, na América Central, en América Central na Venezuela. y en Venezuela. E nós gostaríamos de partilhar com todos Y nos gustaría compartir con todos o que nós podemos também viver como grupos de oração da Rede Luz. lo que nosotros podemos vivir como grupos de oración de la Red Luz. O que é que nós descobrimos de Maria nessa face de Fátima? ¿Qué es lo que nosotros descubrimos de María en esta faz de Fátima? E que nós convidamos todos a descobrirem Y que nosotros los invitamos a todos a descubrir de acordo com a devoção que cada vive com uma das faces de Maria. de acuerdo con la devoción que cada uno de ustedes vive con alguna de las fases de María. O que será que a Virgem de Guadalupe quer nos ensinar? ¿Qué es lo que la Virgen de Guadalupe nos quiere enseñar? Nossa Senhora Coromoto, Nuestra Señora de Coromoto, Nossa Senhora do Carmo, Nuestra Señora de Carmo, que são as virgens que estão peregrinando por esses grupos de outros países da Rede Luz. que son las vírgenes que están peregrinando por esos grupos de otros países de la Red Luz. E para encerrar, Y para cerrar, nós gostaríamos de propor para todos os que estão nos assistindo e os que estão aqui, nos gustaría proponer a todos los que nos están viendo y los que están acá que pudéssemos por momento ter contato mais profundo com esta face de Maria. que por un momento pudiéramos tener un contacto más profundo con esta faz de María. Se só a imagem pudesse estar na tela, Si solamente la imagen pudiera estar en la pantalla, nós poderíamos fixar o nosso olhar e o nosso coração. nosotros podríamos fijar nuestro mirar y nuestro corazón Essa imagem que tem olhar tão doce, en esta imagen que tiene un mirar tan dulce, que tem as mãos unidas, que tiene sus manos unidas, toda branca, toda blanca, manto branco, manto blanco, túnica branca. túnica blanca. O que ela por si só nos traz? ¿Qué es lo que ella por sí solo nos trae? Parece que ela nos diz: Parece que ella nos dice, estou aqui, estoy aquí, está tudo bem, todo está bien, nada está separado, nada está separado, nada está oculto, nada está oculto, tudo é simples, todo es simple, calma, calma, paz. paz. Eu sou a pureza. Yo soy la pureza, A pureza que une, la pureza que une, a pureza que acalma, la pureza que calma, a pureza que pacifica, la pureza que pacifica, a pureza que cura, la pureza que cura, a pureza que transforma. la pureza que transforma. A pureza de Fátima La pureza de Fátima revela a nossa verdade, revela nuestra verdad, nossa mais profunda essência. nuestra más profunda esencia. Essa é a pureza de Fátima, Esa es la pureza de Fátima, que reflete a pureza de cada dos seus filhos. que refleja la pureza de cada uno de sus hijos. A pureza que limpa toda a mancha. La pureza que limpia toda mancha. A pureza que limpa o impuro. La pureza que limpia lo impuro. A pureza que cura. La pureza que cura. Fátima revela a nossa verdadeira identidade.
Fátima revela nuestra verdadera identidad como filhos de Deus. como hijos de Dios. Fátima Nos posibilita encontrarmos o melhor em nós mesmos. A encontrar lo mejor en nosotros mismos. E quando encontramos o melhor em nós, Y cuando encontramos lo mejor en nosotros, encontramos Deus nos nossos corações. encontramos a Dios en nuestros corazones. Estar com Fátima Estar con Fátima é estar com Deus. es estar con Dios. Estar com Fátima Estar con Fátima é curar o mundo ferido. es curar el mundo herido. Estar com Fátima Estar con Fátima é a pureza de Deus es la pureza de Dios em nós. en nosotros. Frei Elias, você poderia dizer para nós qual é a próxima programação para a Peregrina de Fátima? Sí. Hace unos días atrás, Alguns dias atrás, Nuestra Señora dijo, Nossa Senhora disse: después de ese encuentro con la Virgen Peregrina, depois deste encontro com a Virgem Peregrina, la imagen de Fátima a imagem de Fátima seguirá camino para el Paraguay, seguirá caminho para o Paraguai, después para Ecuador, depois para o Equador, después para Colombia, depois para a Colômbia, después para Venezuela, depois para a Venezuela, después para Nicaragua, depois para a Nicarágua, seguirá hacia los Estados Unidos seguirá para os Estados Unidos y retornará después para el Brasil e retornará depois para o Brasil para hacer la peregrinación inversa. para fazer a peregrinação no sentido inverso. Y así como fue hoy, E assim como foi hoje, todas las experiencias de fe de nuestros hermanos todas as experiências de fé de nossos irmãos serán recogidas, serão recolhidas, así como hicieron las hermanas de la oración, assim como fizeram as irmãs da oração, para dar el testimonio para que deem o testemunho entreguen esta experiencia para todos nosotros e entreguem esta experiência para todos nós en un nuevo encuentro con la Virgen Peregrina. em um novo encontro com a Virgem Peregrina. Nós gostaríamos de encerrar partilhando que se essa imagem iniciou a sua tarefa com os códigos de Fátima, como foi dito, todo o reino de Fátima. Nosotros queríamos compartir para cerrar que si esa imagen comenzó su tarea con todos los códigos de Fátima, Ela encerrou este ciclo ella cerró este ciclo contendo em si conteniendo dentro de sí os códigos de amor de todos os seus filhos. los códigos de amor de todos sus hijos. Então, Paraguai, Entonces, Paraguay, Equador, Colômbia, preparem-se para receberem muito amor. que se preparen los países que la van a recibir para recibir mucho amor. Nós vamos encerrar assistindo o último vídeo, que é uma aparição em Buenos Aires, em 25 de novembro de 2014, onde Maria nos conta sobre a peregrinação. Nosotros vamos a cerrar viendo un video de una aparición en Buenos Aires del 25 de noviembre de 2014, donde María nos cuenta de la peregrinación. Agradezco a todos los que son misioneros de las imágenes peregrinas. Agradeço a todos os que são missionários das imagens peregrinas, Desde aquellos que construyeron mi pequeña casita, desde aqueles que construíram minha pequena caseta, hasta aquellos que me recibieron en sus hogares. até aqueles
que me receberam em seus lares. Mi corazón fue una fuente de gracias para el Brasil. Meu coração foi uma fonte de graças para o Brasil. Lo seguirá siendo, mis pequeños, hasta que Dios me lo permita. E seguirá sendo, meus pequenos, até que Deus me permita. Así percibirán qué importante es tener cuidado con las imágenes sagradas. Assim perceberão que importante é ter cuidado com as imagens sagradas. Para que un pedacito de mi cielo y de mi corazón Para que um pedacinho do meu céu e de meu coração llegue a todos los hogares del mundo. chegue a todos os lares do mundo. Agradezco a los valientes, Agradeço aos valentes, a los misioneros de María, aos missionários de que Maria, fueron precursores de mi presencia en el mundo, que foram precursores de minha presença no mundo, que me llevaron con coraje y con valentía que me levaram com coragem e com por valentia cada rincón del Brasil. por cada canto do Brasil. También espero, hijos míos, Também espero, filhos meus, que Argentina, Uruguay y Paraguay reciban esta gracia. que a Argentina, Uruguai e Paraguai também recebam esta Y graça sean espejos de la oración, e sejam espelhos da oração, que reflejen mi presencia en los corazones del mundo, que reflitam minha presença nos corações do mundo, y que estas imágenes peregrinas e que estas imagens peregrinas puedan llegar a toda América possam chegar a toda a América en una perfecta peregrinación de luz, em uma perfeita peregrinação de luz, donde mis hijos, onde meus los filhos, que me recibirán en el futuro, os que me receberão no futuro, darán testimonio de mi presencia en el mundo, darão testemunho de minha presença no mundo, preparando la morada para recibir a Cristo. preparando a morada para receber Cristo. Eso es lo que yo hago, queridos hijos. Isso é o que eu faço, queridos filhos. Cuando visito vuestras esencias y hogares, Quando visito suas essências e lares, solo deseo estar con ustedes todo el tiempo, somente desejo estar com vocês todo o tempo, calmar vuestros sufrimientos acalmar seus sofrimentos y donarles mi paz, e doar-lhes minha paz, aquella que me entregó el arcángel Gabriel. aquela que me entregou o arcanjo Gabriel. Irmãos, agradecemos a todos por terem estado aqui. Vamos dar um pequeno intervalo de 10 minutos, apenas para organizarmos a vigília, e vamos prosseguir com Nossa Senhora de Fátima e do mundo inteiro.
Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração. Reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz. Divina concepção da Trindade. Imaculada Senhora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón. Reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde, que tu manto